Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula sobre o Egito Antigo e a aula de hoje será sobre o conhecimento do Egito. Primeiramente vamos falar da matemática. A matemática que nesse período do Egito Antigo ela teve uma grande evolução, tanto que a álgebra e a geometria surgiram neste período. Estas duas áreas da matemática foram muito importantes para a população egípcia, como por exemplo as construções que foram realizadas neste período. Por exemplo, as pirâmides, depois de muita pesquisa dos egiptólogos, foram vistas que eram utilizadas essas duas áreas da matemática para sua construção. Além disso, desenvolveu um sistema decimal nesse período do Egito Antigo, e havia sinais que representavam os múltiplos de 10, ou seja, já demonstrava que já vinha vindo uma evolução da matemática nesse período. E para facilitar que fosse decifrada esta matemática egípcia, foi encontrado o chamado papiro de Hind. O papiro de Hind ele continha 85 problemas matemáticos, que iam desde a aritmética, frações, cálculos de volume, regras de 3. Havia todos esses cálculos resolvidos neste papiro, e isso foi muito importante, tanto para decifrar essa matemática egípcia, como para ver que no Egito Antigo havia uma grande evolução na matemática. Assim como havia esse desenvolvimento da matemática no Egito, a astronomia ela também vinha com muita importância e evolução neste período. Os egípcios eles fizeram criações de mapas do céu e de constelações, e isso para facilitar a criação futuramente de calendários que foram muito utilizados, principalmente na questão das irrigações. Por exemplo, foi criado um calendário lunestelar de 3 períodos, que eram Akhet, Peret e Shemu. Akhet significava o período das inundações do rio Nilo, Peret significava o período da semeadura em que era plantada as sementes, e Shemu significava o período da colheita. Ou seja, este calendário servia como cálculo para o plantio das margens e das áreas irrigadas do Antigo Egito. Alguns egiptólogos também defendem que essa criação de mapas do céu e das constelações serviram também para a construção das pirâmides na região de Gizé, pois essas pirâmides elas foram criadas a partir da análise da chamada constelação de Órion, que é conhecido popularmente como constelação das Três Marias, aquelas 3 estrelas que ficam próximas umas das outras. Muitos egiptólogos decifraram que as pirâmides foram feitas com base nesta constelação. Uma coisa que podemos também ressalvar na astronomia era a presença da deusa Nut. A deusa Nut ela representava o céu na mitologia religiosa do Egito Antigo, e era uma diferença dos egípcios para outras civilizações antigas, já que muitas das civilizações antigas taxavam o céu como uma divindade masculina. Nas tradições da religião egípcia, dizia que Nut, ela, senhora do céu, e Ra, ele cruzava o céu de barco, que Ra era o deus sol, ele cruzava Nut num barco, e no final do dia Nut engolia Ra, e aí anoitecia, vinha a noite, e no início do dia, na alvorada, Nut ela paria Ra, e Ra voltava novamente a fazer um percurso no céu. Bem, aí vocês podem ver que várias áreas das ciências tinham grande evolução no Egito Antigo. E aí vem uma pergunta: a filosofia ela nasceu na Grécia? Ela é realmente uma criação dos gregos? Ela não foi criação dos gregos. A filosofia ela teve seu nascimento na África. Foi taxado que o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, ele nasceu na Grécia. Isso porque os europeus não queriam uma vinculação do nascimento de ciências tão nobres a um país africano, a um país de origem negra. E isso fez com que esse mito de que o conhecimento surgiu na Grécia se expandisse e virasse senso comum em toda a sociedade. Bem, e no Egito havia as chamadas Per-Ak, que era a Casa da Vida. Esses locais eram onde se estudavam vários conhecimentos científicos,
como matemática, medicina, astronomia, química. Esse local era centro de ebulição do conhecimento no Egito, um conhecimento que veio se desenvolvendo ao longo dos séculos, e depois os gregos vieram, saquearam esse conhecimento e acabaram recebendo o título de criadores das ciências e das artes filosóficas. Bem, nós temos aqui a aula sobre o conhecimento no Antigo Egito. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar o nosso material, e se não nos seguir nas nossas redes sociais, vai lá, nos segue e dá o seu like aqui nesse vídeo. Valeu!